canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar sem fins lucrativos o que eu aprendi durante esses anos como uma forma de ajudar todos aqueles que estudam ou trabalham com o áudio. O estudo de hoje foi motivado pelo número de e-mail que eu estou recebendo, sempre com dúvida sobre qual o microfone ideal para gravar um vocal. As pessoas me mandam e-mail: Jorge, qual microfone você recomenda? E estão sempre me perguntando. Então a forma de responder a todos foi através de um estudo, porque como eu já falei, esse canal pertence aos senhores. Então toda vez que vocês mandam muitas dúvidas, eu faço um vídeo, faço um estudo a respeito sobre o assunto. E o estudo de hoje, eu espero que ao final desse estudo você possa saber quais as diretrizes sobre a voz e o microfone. E uma coisa interessante é que quando nós vemos uma foto ou um vídeo sobre alguém gravando vocal em um estudo, sempre nos deparamos com aqueles microfones grandes, bonitos, diferente do que usualmente nós vemos no dia a dia, no show, na televisão. E o nosso primeiro pensamento é que precisamos comprar um microfone daquele para gravar os vocais. Então eu espero que vou agora aqui explicar todo o mecanismo desses microfones e de outros, mas esse estudo, antes de mais nada, eu quero deixar claro que esse estudo não vai se aprofundar nas características dos microfones, que sim, eu quero passar para você o entendimento básico para o bom uso dos microfones na sua gravação, no seu home studio, no seu estúdio, das gravações de vocais e os instrumentos, mas principalmente a voz. Então vamos lá. E no começo do nosso estudo, a primeira coisa que você deve pôr na cabeça é que cada microfone possui um caráter próprio, tonal, ou seja, cada microfone possui uma resposta de frequência de acordo com o material empregado na sua fabricação. É por isso que nós vemos tanta diversidade de microfone na indústria das produções musicais. Nós encontramos no mercado um microfone específico para cada tipo de instrumento, como nós vemos os casos de kit de metais, os kits de bateria e por aí vai. O que eu quero deixar bem explicado aqui, claro, é que cada microfone responde de forma acentuada ou, por assim dizer, equalizada a uma gama de frequência específico para um trabalho específico. Como exemplo, estou aqui com um gráfico de resposta de frequência de um microfone preparado específico para metais. E como nós vemos aqui, esse tipo de microfone ele é projetado para descartar toda essa parte grave. Ou seja, se eu usasse esse microfone para gravar um bumbo ou um contrabaixo, logicamente eu mataria o som daquele instrumento, porque a parte tonal dele aqui é matada, está cortada, está equalizada para não funcionar. Tem um filtro que corta. Então, senhores, existe microfone certo para a coisa certa. Essa é a primeira coisa que nós devemos pôr na cabeça, que cada microfone ele é equalizado para uma situação específica. E assim como os microfones têm uma classificação tonal própria, o mesmo passa com a voz humana, mas só que isso é de uma forma muito mais complicada do que com os instrumentos de uma forma geral. A razão disso, primeiro, é pelo sexo da pessoa. Nós sabemos que o sexo feminino tem um timbre, o masculino tem outro. Depois vem a idade da pessoa, porque como nós sabemos, conforme a idade vai se alcançando, a voz humana vai passando por transformação, da criança para o jovem, do jovem para o velho. E além disso, cada pessoa nasce com um timbre pessoal dentro de sua classificação. Temos as vozes, sopranos, contralto e por aí vai. Então, como nós podemos ver, a voz humana ela é um pouco mais complicada do que os instrumentos. Então, existem várias classificações dentro da voz humana. Então, resumindo, cada pessoa possui uma voz particular própria, como se fosse a sua própria digital. E isso pelo fato de que nós temos dentro dos campos da frequência um acentuamento e um atenuamento de acordo com aquela pessoa. Isso vai de pessoa para pessoa. E ao iniciar esse estudo, eu falei que sempre vemos numa gravação em estúdio, quando se está gravando o vocal, a presença de um microfone condense. Então eu pergunto, será ele o melhor microfone para gravar uma voz? Para explicar isso, eu vou mostrar aqui esse gráfico com alguns microfones
da Neumann, esses microfones são muito caros. E o que ocorre com esses microfones? Por que eles são caros? E eles são projetados, direcionados para as vozes. Por quê? Notem, senhores, que a curvatura desses microfones é quase flat, com um acentuamento nessa área, conforme vocês podem ver, que é a área justamente da clareza da voz. Então, a constituição desse microfone é específico para a voz. Veja pelo seu gráfico. E o material empregado aqui torna ele o mais linear na parte tonal possível. Por isso que muitos artistas lá fora gravam só com esse microfone, porque ele não muda a característica tonal da voz do cantor. Ele dá um aumento, sim, nessa área aqui, que é a área da clareza, né? Que nós, geralmente, na edição, nós damos aquele acentuamento. Aqui eu estou com mais um, que os senhores podem notar, a sua curvatura V apropriada, o mais linear possível, com acentuamento dessa área. Isso nos microfones condense. O que eu quero deixar claro que não são só os microfones mais caros, como é o caso do Neumann, que são os melhores. Lógico que eles são os top de linha. Mas o que eu quero deixar claro é que outros microfones também procuram seguir essa curvatura, embora um pouco de longe pelo material empregado. Nem por isso ele não é específico para aquilo. Lógico que um com a melhor qualidade e outra com a pior qualidade, ao qual nós vamos consertar isso lá na edição. E depois de tudo que eu falei, eu sei que você agora vai estar pensando: então o melhor microfone para uma gravação de um vocal é um condense. Mas, senhores, eu vou lhe decepcionar. Nem sempre isso é verdadeiro. E eu vou explicar o motivo. E uma coisa que nós devemos entender do condense, que esses microfones condense, eles são muito sensíveis e suscetíveis ao efeito sibilância, que é o problema físico, né? Onde os cantores produzem muito pronunciado S, devido à forma de como o ar move dentro de sua boca, entre os seus dentes. Por isso que usa-se sempre, mesmo para aqueles que não têm essa sibilância tão acentuadas, usa o pop filtro. E para os McIver de plantão, uma forma de contornar esse problema é colocando um lápis na frente do microfone, para que assim o ar, ao bater ali, desvie do diafragma. E como eu falei, cada pessoa tem uma voz pessoal. E tem pessoa que tem um acentuamento na área de frequência entre 3 e 6 kHz, que são vocal ao qual comumente nós falamos que é aquela pessoa que tem a voz anasalada. Então, o que vai acontecer aqui? Como esses microfones ele tem esse direcionamento nessa área, como vocês podem notar, o que ocorre? Vai acentuar mais ainda o problema do anasalado e vai ficar muito pior. Ou seja, esse microfone usado para essa pessoa já estragaria a gravação, porque o próprio microfone estava trazendo à tona um problema que para outro seria um pronunciamento melhor, uma claridade melhor para a voz. Para esse tipo de pessoa, não. Traria o seu problema mais à evidência. Então, como eu disse, nesse caso, só iria gravar a própria voz, ficando muito difícil uma solução na edição. Então, nesse caso, o melhor seria trabalhar com microfone dinâmico, por exemplo, um Shure SM58 ou outra categoria à sua escolha, dentro dessa categoria dos dinâmicos. Um outro exemplo que eu posso dar é o caso de um cliente não ter tempo para gravar uma gravação e ele tem que fazer ela rápido, então vai ter que gravar voz e violão junto. Então, nessa opção, nós teremos o quê? Um microfone figura 8, que é assim nós iríamos separar a voz do violão. Então, como nós podemos ver aqui, haveria em 90 graus uma separação desses dois áudios e ficaria melhor lá na mix, para poder cuidar da voz e do violão. Como sabemos, o estudo da técnica de gravação ele é muito vasto. Requer muito estudo, porque tem parte de acústica e entra vários fatores, como nós sabemos. E com certeza, se os senhores desejarem, porque como eu falo, esse canal é dirigido por vocês, eu voltarei a falar desse assunto em outros ângulos, conforme as dúvidas forem aparecendo. O importante aqui é que não tenha dúvida. Esse canal foi feito para compartilhar a experiência, para que você não tenha dúvida. Mas o importante é que no seu estúdio, para uma gravação, é que você tenha alguns microfones à sua disposição, lógico, com diferente nível de resposta de frequência. E o porquê disso, senhores? Porque, como eu falei, você vai usar microfone
o mais próximo daquele timbre vocal ou timbre daquele instrumento, né? E assim você terá um áudio gravado, equalizado naturalmente. Pois, como eu sempre falo aqui, um áudio bom, ele já nasce pronto, ele vem da fonte pronto, vem todo esse fluxo de sinal trazendo ele de forma que não se deteriore. Isso que é importante. Olha, grandes estúdios, vocês vão ver que lá são disponíveis vários tipos de microfone. E ali o técnico sabe as frequências de cada microfone que está ali. O importante é que para aqueles que não dispõem de um orçamento para ter vários microfones, ao comprar um microfone, você antes observe o grafo de resposta daquele microfone para saber se ele é apropriado para a função ao qual você deseja usá-lo. E é sempre bom ter um condenser e um dinâmico, pelo assunto já abordado aqui no estudo agora há pouco. E no caso extremo de você só ter um microfone, você vai gravar, logicamente. Mas nesse caso, você vai ter que quebrar muita cabeça para sanar os problemas da gravação lá na mixagem. E como eu já falei, o áudio bom já nasce pronto. Bons cabos, bons microfones, boa interface, isso ajuda demais. Por isso que os grandes estúdios, geralmente, quando ele leva o áudio para mixagem, já é um áudio praticamente pronto. As edições de ali são as edições padrão, não são edições de corretiva, como é o caso da gente, que às vezes não tem um orçamento. Então você tem que fazer muito para tirar ouro de pedra. Eu creio que eu já falei demais e peço desculpa pela minha deficiência na voz. Eu não posso deixar de agradecer a todos que têm participado desse canal, seja através do joinha embaixo, que é o termômetro ao qual estou sabendo, né, que estou no caminho certo dos estudos. A você que manda sempre seus incentivos, seja aí pelos comentários aí embaixo ou pelos e-mails que eu recebo. Eu peço é que o bom Deus abençoe ricamente a cada um de vocês e espero você aqui para o nosso próximo estudo. E espero que não tenha mais dúvida, microfone perfeito não existe, ou seja, existe microfone específico. Resumindo todo o estudo de hoje, obrigados a todos e até o nosso próximo encontro.